Olá, espero que essa mensagem lhe encontre em paz. Hoje eu gostaria de responder uma pergunta de um amigo e resolvi fazer essa resposta em forma de vídeo que talvez possa alcançar outras pessoas, ou você conheça alguém que também tem essa dúvida, até mesmo você, para a gente tentar, à luz da palavra de Deus, à luz da Bíblia Sagrada, tentar encontrar as respostas para esses questionamentos. Um amigo perguntou por que crianças nascem em extrema pobreza e, e alguns chegam até morrer de uma forma prematura se todos são filhos de Deus, né? A pergunta por base é mais ou menos essa. A gente pode até, né, melhorar essa pergunta. Por que crianças nascem com câncer, com doenças já tão graves, vivem uma vida tão sofrida, nasce com deficiências, porque crianças são abusadas, exploradas, feitas várias atrocidades, e com cidadãos de bem também. Parece aonde a pergunta, basicamente, para essa pergunta, né, quando a pessoa se refere, ele está buscando essa resposta, né? Onde está Deus, né? Se Deus realmente existe, porque deixa essas coisas acontecer. Então, basicamente, o questionamento e o que nós vamos trabalhar em cima dessa ótica. E antes eu gostaria de estar lendo aqui em 1 Pedro 3:15, que diz assim: antes santificai ao Senhor Deus em vossos corações. Estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Ou seja, o apóstolo Pedro aqui está orientando que a gente temos que estar sempre preparados para responder, né, com temor e mansidão, né? Não é brigando, é com mansidão que ele nos orienta a responder a qualquer que pedir a razão da nossa esperança. Então, o intuito desse vídeo é, primeiramente, dar um norte para quem sinceramente está fazendo esses questionamentos, né? Quem realmente tem dúvidas e quer buscar um norte, uma direção para a sua vida. E também para aqueles que teve um encontro com Cristo e estão iniciando a caminhada, e às vezes diante dos questionamentos que os outros colocam, acaba até esvaecendo sua fé, até entrando na dúvida no seu coração e abandonando, né? Então, o intuito também é para dar um suporte, né, para essas pessoas que estão iniciando a sua caminhada na fé. E o objetivo que eu pretendo aqui é citar várias passagens bíblicas, né? Nós vamos ter por base fundamentação à Bíblia. Até já abri um adendo aqui, porque a gente tem um livro desse que é milenar, e você não conhece uma outra literatura, qualquer livro de autoajuda que possa promover o efeito que a Bíblia traz. Certamente você deve conhecer pessoas que outra hora você não tinha esperança, né? Uma pessoa totalmente perdida, perversa, andando por caminhos tortuosos, e ele encontra a Cristo, né? Começa a ter uma transformação através dos escritos que estão nesse livro. E contra fatos não há argumento, né? As pessoas podem negar, mas a gente vê que esse livro ele vem mudando pessoas ao longo da história. Não é só nos nossos tempos, em todo o tempo da sua existência, né? Esse discurso, essa mensagem que Jesus deixou para nós, ele vem mudando a história das pessoas. E então por isso que as minhas
a minha resposta a esses questionamentos vai ser tudo pautado na Bíblia. É um livro milenar, muitas pessoas tentaram destruir, não conseguiram e não vai conseguir, que nós cremos que é a palavra de Deus. Não tem outra explicação para um livro tão antigo, ele ser tão atual em nossas vidas e fazer essa transformação. Pessoas tentaram acabar, destruir, proibir e não conseguem. Não tem outra explicação a não ser um milagre. E nós cremos assim que é a palavra de Deus. A minha opinião pouco importa, né? Se às vezes você não concordar com alguma coisa que eu disser aqui, não tem importância. A minha opinião vai passar. Estou de passagem aqui nessa terra. Pode ter certeza que o que contém nesse livro, as citações que eu fizer, preste atenção nela, porque ela pode dar um norte para a sua vida. E nós vai passar a nossa existência aqui e essa palavra vai continuar mudando outras vidas, como sempre fez. Está há milênios acontecendo assim, tentaram destruir e não conseguem. Então, primeiramente tenho que deixar bem claro isso, né? A minha opinião você pode discordar à vontade. Agora o que está escrito aqui, se atente para essas palavras. E lógico que nós não vamos conseguir falar tudo. Eu já estou até explicando de antemão que nós vamos passar de uma forma superficial e ao longo do tempo nós podemos aprofundar em alguns assuntos específicos, algumas dúvidas. Mas enfim, vamos do início. Por que, né, aos olhos humanos nós enxergamos tantas injustiças que nem foi mencionada, né? Pessoas inocentes, crianças que nascem e pessoas numa condição de sofrimento. E a resposta nós iniciamos para tudo isso se encontra ali em Gênesis, né? Gênesis 17, Gênesis 3, a partir do versículo 17, eu vou fazer a leitura, diz assim: E Adão disse: Porquanto deste ouvido à voz de tua mulher, e comeste da árvore que ordenei, dizendo, não comerás dela. Maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida, espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás teu pão, até que se tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto é pó, e em pó te tornarás. Então aqui inicia-se a explicação para esse dilema, né? O pecado, né, a desobediência de Adão, ela gera essa consequência. Perceba que no versículo 17, o final dele diz que a terra é maldita por causa dessa desobediência de Adão. Ele diz, maldita é a terra por causa de ti. No 18 fala sobre os espinhos, sobre os cardos também que produzirá e comerá a erva do campo. Ou seja, essa questão das ervas daninhas, né, o mato, essas pragas não existia. A terra foi amaldiçoada por causa do pecado de Adão. Não só crianças ou pessoas que nós olhamos e dizemos que são pessoas boas sofrem, talvez aos nossos olhos, injustiça, mas por causa do pecado a terra também foi amaldiçoada. E no 19 fala que no suor do rosto dele comerás o teu pão, né? E no 19 já dá a sentença do pecado, que a partir dali ele tornará para o pó, ou seja, morrerá. Então, continuando esse raciocínio, nós vamos ler também lá em Romanos 3:23, que diz assim: Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, Romanos engloba todos pecaram, todos, não tem exceção, todos pecaram. Em Romanos 5:12 diz: Porquanto como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então, nós vemos aqui que Romanos explica que por causa de um homem o pecado entrou no mundo, né? E pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Então,
O que eu quero trazer ao entendimento aqui é que, por causa do pecado, todos estão condenados à morte. Todos. É o que está descrito aqui em Romano. Pelo pecado de um, veio a morte para todos. E aí a gente continua, já que a gente está falando de injustiça, né? Não parece justo, né? Por causa do pecado de Adão, nós termos que assumir essa responsabilidade, né? Mas perceba que a gente poderia usar vários argumentos aqui, mas tem uma situação, em Salmo 24 diz: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Ou seja, a terra continua sendo do Senhor, aqueles que nela habitam. Você está habitando aqui temporariamente. O salmista lá em Salmo 90 diz que a vida do homem é 70 anos, o que passar disso é cansaço e enfado, né? Alguns pela sua robustez vão até os 80, 90, 100, mas só vive a base de sofrimento. Volto o questionamento, né? O sofrimento, todo esse sofrimento é causado pelo pecado. E a terra e a sua plenitude, né? E aqueles que habitam nela pertencem a Deus. A gente nem precisaria estar discutindo isso hoje. Deus, quando criou o homem, Adão e Eva pecaram, ele poderia ter destruído eles ali. No dilúvio, quando ele encontra simplesmente, né, Noé e a sua família, ele preserva na arca, ele também poderia ter destruído a raça humana, mas ele não fez. E aí a gente tem que lidar com essa situação do pecado. Aos olhos humanos parece realmente injusto, né? Parece, mas aí a gente tem que continuar analisando o que a palavra diz para a gente ter fechar um entendimento sobre esse assunto, né? Então nós vemos que uma coisa é certa, que todos nós vamos morrer. Então, sendo criança ou adulto, não tem diferença. A morte é certa. E o problema é que nós ficamos apegados ao Cronos, né? Nós estamos presos a esse tempo. E nós não entendemos, o que nós às vezes não entendemos é que Deus é atemporal. Ou seja, ele não está preso a esse espaço de tempo. Então, para nós é injusto. Uns vivem 70 anos, uma vida boa, outros já nascem no sofrimento e morrem muito prematuro. Que injustiça é essa? Só que nós vemos aqui que todos vão morrer pelo pecado. Todos. E Salmos 94 diz assim: porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou, como a vigília da noite. Ou seja, Deus não está preso a esse espaço de tempo, então poucos importa se a pessoa viveu 100 anos, 120 anos, ou se ela viveu 10, 20 anos. O fato é que todos vão morrer, né? Então a preocupação que Deus tem não é nessa esfera terrena que nós temos aqui, né? Nós vamos ver, e aí eu quero entrar justamente aonde começa a consequência do pecado, né? E a provisão, né? Ou a justiça que Deus vai aplicar para esse pecado é a provisão para nós se livrarmos desse pecado. Se você ler em Gênesis 3 e 7, diz assim: então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavas nu, e cozeram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Né? Esse versículo é interessante porque diz aqui que Adão e Eva, assim que eles pecaram, eles perceberam que estavam nus e pegaram folhas de figueira para tampar sua nudez. Só que se você ler o 3 e 21, diz assim: fez o Senhor Deus vestimentas de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Então perceba que, por que Deus fez essas vestimentas de pele? Certamente, para fazer essa vestimenta de pele, ele teve que usar algum animal. E aqui, já no início, imediatamente quando Adão e Eva pecam, Deus já dá uma resposta para qual seria a solução. Teria que alguém morrer para pagar esses pecados. Ou seja,
Qualquer esforço que o homem tentasse fazer, Adão tentou colocar as folhas. Só que nós sabemos que as folhas, vem o sol, elas vão secar, não vai cobrir o pecado dele. E Deus faz uma vestimenta de pele. Aqui já está tipificando o sacrifício de Cristo que teria que fazer para nos resgatar, para nos justificar, para nos redimir, para nos tornar, né, agradáveis novamente perante a Deus. Então, perceba que o que eu aprendo aqui com essa passagem de Adão tentando cobrir sua nudez, a sua vergonha, o seu pecado, qualquer atitude que parta da nossa parte é insuficiente para pagar o preço do pecado. Perceba que em Gálatas 2:21 diz assim: não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu debalde. Ou seja, Paulo está dizendo que se a justiça provém da lei, Cristo morreu em vão. Ou seja, o que ele está querendo dizer, assim, que às vezes as pessoas acham e têm, eu não vou dizer nem que são cristãos, mas tem algum local, né? A gente não pode denominar como Igreja de Cristo, mas tem pessoas que se reúnem, usam a Bíblia Sagrada, falam acerca de Jesus, um Jesus que vai promover um carro novo, uma casa nova, vai ter uma vida justa e abençoada aqui nessa terra, né? Sendo que não é esse tipo de promessa que o genuíno evangelho traz. Nós vamos ver mais para frente a questão disso. Mas também, qualquer coisa que você fizer mediante a lei, você for um marido exemplar, um par exemplar, você não ser viciado em nenhum tipo de droga, você ser uma pessoa correta, cumprir sua palavra, pagar as suas contas em dias, isso não... essas questões não vai eliminar o pecado que está sobre você. Porque se as minhas ações, né, se eu for... o fato de eu ser um cara correto, o fato de eu não trair minha esposa, o fato de eu ser um pai presente, o fato de eu honrar a minha palavra, o fato de eu não mentir, o fato de eu procurar ser uma pessoa boa, o fato de eu pegar o meu dinheiro, ajudar o necessitado, ir lá nos moradores de rua, ajudar eles, ou ajudar alguém que está passando em dificuldade, tudo isso que eu fizer não garante a minha salvação. É isso que Paulo está dizendo, porque se eu tivesse condição de, pelas minhas obras, pelas minhas boas ações, ser salvo, gente, vamos pensar, usar o nosso raciocínio. Deus deu inteligência para nós pensar. Se pelas minhas obras eu pudesse ser salvo, não tinha necessidade de Cristo sair da sua glória, descer, se humilhar como homem, tomar uma forma de homem e morrer uma morte de cruz, se pelas minhas obras eu pudesse me tornar aceitável a Deus. O que isso nos ensina? E está em concordância com o que a palavra de Deus diz. Em Gálatas diz: se a justiça provém da lei, segue que Cristo morreu de balde, morreu em vão. Se eu acho que eu preciso praticar as boas obras para mim ser salvo, eu estou anulando o sacrifício de Cristo. É inútil o sacrifício que Jesus fez na cruz. Não tem porquê. Se eu posso me salvar pelas minhas obras, é incoerente, né? Então, essa é a questão de que nós somos insuficientes para conseguir realizar a salvação, né, nas nossas vidas. Então, o que nós precisamos para ser salvo? O que nós precisamos fazer? Em João 1:12 diz assim, Evangelho de João 1:12 diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creram em seu nome. Então já vou pegar lá na resposta inicial. Não são todos que são filhos de Deus.
Não sou eu que estou dizendo isso. Não é minha opinião. O Evangelho de João deixa claro aqui, ó. Mas todos quantos o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creram no seu nome. Aos que creram no nome de Jesus, ele deu o poder de ser filho de Deus. Então, aquela frase inicial da pergunta, mas por que as crianças inocentes sofrem se todos são filhos de Deus? Pessoas boas sofrem se todos são filhos de Deus? Não. Os filhos de Deus, segundo a Bíblia, são aqueles que creram em Jesus. Certo? Não é a minha opinião, é o que a Bíblia diz. 1 João 1:9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, os nossos pecados, eles precisam ser confessados para que haja perdão. E confessar é você reconhecer, né? Enquanto você acha que as suas mãos, né, as suas obras, o seu bom coração, você dividir a sua riqueza com os pobres vai lhe trazer... Não é isso que a Bíblia diz. Ela diz que aqueles que confessaram o pecado. E como a Bíblia deixa claro que todos pecaram, não adianta as pessoas ser boazinhas para adquirir salvação. A propósito, me recordo uma vez aqui, veemente, que estava conversando com uma pessoa, né, e eu falei assim, olha, sabe essa pessoa que você conhece, que tem um exemplo inquestionável, um bom marido, um bom pai, uma pessoa que paga suas contas direitinho, que dá um melhor exemplo até que muitos cristãos, né, muitos crentes, muitos evangélicos, e só que essa pessoa não confessou, não creu em Jesus, né? Ela vai ter o mesmo destino daquele ladrão, daquele estrupador, daquele homicida, daquele que cometeu as coisas mais absurdas nessa terra. Eles vão ter o mesmo destino. Ambos vão estar distantes de Deus pela eternidade. Ambos. Em Romanos 10:9 diz assim, ó: se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca faz confissão para a salvação. Então está aqui em Romanos, esses 3 versículos que eu li em João, o Evangelho de João, 1 João, né, e em Romanos, está descrito o que nós necessitamos para ser salvo, né? Confessar com a nossa boca que Jesus Cristo confessar ao Senhor Jesus, tá lá, a saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. É isso que a gente precisa, confessar com a nossa boca e crer que ele ressuscitou dentre os mortos, visto que o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Então você tem que tornar público a sua fé em Jesus, confessar ele como seu Salvador. É isso, só crer, simplesmente crer que ele morreu pelos seus pecados e que ele ressuscitou. E crer com todo o seu coração. É esse o requisito para a salvação. Então, é indiferente as obras que você vai fazer, se você fizer elas com a intenção de ser salvo. É diferente quando nós temos um encontro com Cristo, nós praticamos as boas obras porque nós já somos salvos. Não para ser salvo. Consegue perceber a diferença? Então, aí a gente pode falar assim, poxa, mas é só isso que eu tenho que fazer? Se a gente ler em Romanos ainda 5:19, ele continua, né? Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Então, a um primeiro momento pode parecer injusto. Nossa, a gente quer colocar a culpa em Adão. Se Adão não tivesse pecado,
por causa de Adão a gente está sofrendo hoje, parece ser injusto. Mas perceba, eu vou perguntar, será que é justo Jesus, né, ter descido nessa terra e não cometer pecado nenhum e ter morrido por você? Parece justo isso? Mas aqui em Romanos diz, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Ou seja, ele veio para nos justificar. Nós não teríamos condições, como eu falei anteriormente. Não tem nada que nós possamos fazer para nos justificar perante Deus. Mas Jesus, o único que não teve pecado e morreu pelos nossos pecados. Então a salvação ela se baseia nisso, nós cremos nesse sacrifício de Jesus. Então, falando sobre justiça, né, se a gente for olhar pelos olhos humanos, como essas crianças ou pessoas boas morrem, sofrem nessa terra, também não parece justo Jesus ter morrido e sofrido por nós, né? Mas é interessante porque aqui a gente está falando sobre desobediência. Eu queria entrar um pouco sobre a questão da paternidade, né? A paternidade, né? Deus nos deu esse presente. Com certeza, se você ainda não é pai que está me ouvindo, mas você é filho, então Deus nos deu esse presente para nós entendermos, né? E dentro dessa questão da paternidade, nós conseguimos entender, porque todas as vezes que você lê os evangelhos, que você lê os discípulos relatando sobre Jesus, Jesus nunca se refere a Deus, ele sempre fala meu pai. E por repetidas vezes que você lê nos evangelhos, você vai encontrar assim Jesus falando, eu não vim fazer a minha vontade, eu vim fazer a vontade do meu pai. Repetidas vezes você vai encontrar isso. Então o que nós aprendemos aqui? Né? Como pai, eu falando como pai, eu ponho um limite para os meus filhos. E esses limites nós colocamos para protegê-los, né? E com Deus não é diferente. Perceba, para Adão ele pôs limite. Adão, você pode desfrutar de tudo. Tudo, tudo, tudo. Somente uma fruta que você não pode, um limite. Ele estabeleceu ali um limite. E perceba que se fosse o inverso, né, a gente até poderia entender, Adão, você só vai se alimentar dessa fruta e todo o resto você está proibido. A primeira coisa que eu aprendo aqui é a questão de foco, né? Às vezes a gente foca em uma coisa só que destrói a nossa vida, sendo que tem várias outras coisas que Adão tinha acesso e não valorizava. Aí aqui a gente fala sobre ingratidão. Você já vivenciou perto de uma pessoa ingrata, uma pessoa que só fica reclamando? Adão tinha tudo. E ele pôs tudo a perder por causa de uma escolha, um limite que ele ultrapassou. Então, talvez a gente possa pensar, mas é muita injustiça por causa do erro do Adão, tá pagando. Mas perceba que Deus nos dá uma nova chance. Adão só tinha que obedecer, né? E a desobediência dele trouxe o pecado ao mundo, mas a obediência de Jesus trouxe a justificação e a salvação ao mundo. Ou seja, nós também somos escolhidos a tomar essa decisão. Perceba que Adão ele estava no paraíso e pecou. Jesus foi tentado no deserto e continuou obedecendo. E a obediência dele trouxe as repetidas falas de Deus falando, esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer, em quem eu me comprazo. Então, perceba que Deus não espera de você sacrifício, ele espera de você obediência. E qual que é a obediência? Talvez uma coisa muito similar. Às vezes nós criticamos tanto Adão, por ter desobedecido, comido a fruta, mas era tão simples, era só não comer a fruta. E aqui Deus pôs de novo uma escolha para nós, um limite. Ele fala assim, olha, para você ser perdoado desses pecados, você só precisa crer que eu enviei meu filho para morrer no seu lugar. Só isso. E talvez muitas pessoas, nós
encontramos repetindo os mesmos erros que Adão. Você só precisa crer que Jesus morreu no seu lugar. Crer de todo o seu coração. Quando você faz isso, você abre espaço para ele entrar na sua vida e promover uma mudança. Como você já deve ter conhecido ou conhece alguém que era totalmente perdido e você não sabe explicar o que aconteceu. E a gente não sabe mesmo explicar. A gente tem que vivenciar isso. A gente tem que abrir o nosso coração, deixar Jesus entrar, que é uma experiência única. Mas eu quero alertar porque muitas pessoas vão querer se justificar. E não importa a justificativa que você pode parecer... Às vezes a justificativa para nós é... né? Ah, não vou porque eu não tenho tempo, estou trabalhando na faculdade. A gente põe mil desculpas que talvez aos olhos humanos parece justificável, né? Mas diante de Deus nós vamos estar indesculpáveis, como diz a palavra de Deus. Gente, nós não vamos conseguir ser melhor que Adão. Eu chamo a síndrome de Adão. Lê lá o texto quando Deus chega a Adão e fala: Adão, você pisou na bola, não falei que você não podia ultrapassar esse limite? Adão poderia falar: poxa Deus, realmente, um homem, né? Ser homem, né? Realmente, eu desobedeci, Deus. Eu errei. O que ele faz? Ele não assume a responsabilidade do seu erro. Ele fala assim: Senhor, a mulher que tu me deste. Ou seja, Adão foi fantástico, brilhante na sua desculpa. Ele falou assim, ó, o problema não é só a mulher. O Senhor também é culpado porque eu não pedi a mulher, o Senhor que me deu a mulher. Então, quer dizer, Adão está dizendo, a culpa é do Senhor e da mulher. Eu tô, né? Então, a justificativa dele não funcionou com Deus. E também, a gente corre um grande risco de a nossa justificativa não funcionar, né? Porque você ouviu que você simplesmente precisa crer, né? Confessar com a sua boca e crer de todo o seu coração. Então não vai ter justificativa alguma para você chegar perante a Deus e falar: ah, mas eu não sabia, não me falaram. Bom, você está ouvindo aqui agora. É o que está descrito na palavra. Então, olha só, para a gente finalizar, eu sei que eu citei muitos tópicos, talvez depois a gente pode aprofundar em algum deles, né? Mas eu falei de uma forma superficial aqui. Mas para finalizar, diz assim, em Romanos 8, 22 e 23. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Ou seja, em Romanos aqui, o apóstolo Paulo está dizendo que não é só as crianças, as pessoas boazinhas que sofrem doença, injustiça, não. Ele diz assim, ó, toda a criação geme juntamente com dores de parto até agora. Ou seja, a natureza, toda a terra, lembra lá no início nós disse que a terra foi amaldiçoada. Ou seja, não é só os seres humanos, toda a natureza sofre. Toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E aí eu acho muito interessante dizer assim, e não só ela, mas nós mesmos que temos a primícia do Espírito Santo, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Ou seja, aqui ele também está dizendo que aqueles que entregaram sua vida a Cristo, aqueles que confessaram com sua boca e creram de todo o seu coração que Jesus morreu e ressuscitou, morreu pelos seus pecados e ressuscitou, também está gemendo, está sofrendo. Então, se você acha que o cristianismo, você começar a frequentar a igreja, você começar a dar as suas ofertas, seus dízimos, ajudar os pobres, colocar sua Bíblia debaixo do braço, ler isso, se você acha que você tomando essa decisão, você está isento de problemas, de dificuldade, de passar sofrimentos, você está enganado. Se tem algum lugar que está pregando isso, se tem algum lugar que você conhece que prega, fuja desse lugar. É melhor você nem participar, não se deixar enganar. Né? Porque os apóstolos, aqueles que seguiram a Jesus, deixaram escrita essa mensagem para nós, a Bíblia que nós temos acesso, tirando João, todos os 11 apóstolos foram mortos.
foram assassinados por não negar a Cristo. Jesus diz assim, ó, o mundo me odeia, o mundo odeia vocês, antes ele odiou a mim. E tanto é que matou Jesus e também os seus discípulos foram mortos por amor a Deus. Então, aonde está a justiça? Aonde está a justiça? Todos os apóstolos foram mortos, mas meu Deus, eu entreguei minha vida para o Senhor e o Senhor me deixou matar. Eles demoraram para entender isso. Na época de Jesus, se a gente for falar sobre cada um dos apóstolos ali, a gente vai ver que eram seres humanos falhos como nós, mas eles conseguiram enxergar algo que muitos não enxergou e entenderam que a nossa vida aqui é passageira. Todos nós estamos condenados à morte. Você queira aceitar isso ou não, a sua vida aqui é passageira. Só que você tem toda uma eternidade a viver. E você vai escolher se, ao findar essa vida, né? Diz lá a palavra de Deus, está destinado ao homem morrer somente uma vez. Depois disso segue o juízo. Então você escolhe, a escolha é sua se você quer passar a sua eternidade, né? Distante de Deus, ou se você quer passar a sua eternidade juntamente com Ele. Porque nós não vamos resolver e não há nada. Se alguém apresentar alguma coisa que vai restaurar essa terra, que ela vai ser justa, que nós vamos viver em justiça, que a gente não vai ver mais essas atrocidades acontecendo com pessoas inocentes, que nós não vamos ver mais pessoas sofrendo injustamente, nós estamos enganados. O pecado dominou, né? Nós fomos sentenciados pelo pecado e nós não temos outra escolha nessa vida a não ser crer no sacrifício de Jesus e entendemos, assim como os discípulos entenderam, que a nossa vida aqui é Cristo. Nós temos que viver nessa terra para Cristo. Igual o apóstolo Paulo diz assim, ó, o viver para mim é Cristo. E o morrer para mim é ganho, porque se eu morrer eu sei que eu vou estar com ele. E nós estamos dizendo do apóstolo Paulo, foi o mesmo que estava presente na morte de Estevão. Estevão foi o primeiro mártir da igreja, e o apóstolo Paulo estava ali, né, testemunhou tudo. Não só testemunhou, como também, após a morte dele, ele perseguiu muitos cristãos para prendê-los e matá-los. E olha que ironia, quem perseguiu, por fim foi perseguido e morto por amor a Cristo. Então, para nós resumirmos aqui, por que, né, a gente vê essas injustiças? Essas injustiças aos nossos olhos humanos, né? Mas se nós vemos, a justiça de Deus, ela é diferente, não se baseia no nosso tempo. Todos nós iremos morrer. Isso foi a sentença pelo pecado. Só que a justiça de Deus, né, ela trouxe essa oportunidade de você escolher o seu destino para toda a eternidade. Se você se apegar a esses 70 anos aqui, não é nada, né, perante todo o restante da eternidade que você tem. E você vai fazer uma escolha aonde você quer passar o restante. Talvez, se você ouviu algum lugar dizer que não, a gente tem que fazer as boas obras para ser salvo, a gente vai ter uma segunda oportunidade, depois que morrer, se a gente pagar alguma penitência, as pessoas vai ser salva, ou você vai retornar, né, nessa vida. Nós vemos que isso não existe. O próprio Jesus cita uma parábola de Lázaro, que Lázaro ele quer voltar, né? Tinha um rico e Lázaro, e o rico, quando ele estava no tormento, ele queria voltar para avisar aos seus irmãos, né, aos seus familiares. E Jesus, na parábola, nos conta que não, ele falou, lá estão os profetas,
Então as pessoas, né, hoje no nosso dia estão os profetas, os pastores, as pessoas pregando a palavra de Deus. Se eles não crêem nas pessoas que estão vivas, quem dirá no morto? Então não tem a mínima possibilidade de um morto voltar para se comunicar com a gente. Está descrito na palavra de Deus. Ele não deu essa abertura. Não tem essa mínima possibilidade. Não tem a mínima possibilidade de a gente voltar em outro corpo. Lá está escrito na palavra de Deus, cabe ao homem morrer uma só vez, depois segue o juízo. Não tem essa possibilidade. Então, a justiça de Deus, pensa que ela não é aplicada aqui nessa terra. Aqui vai ser, a sua conduta vai determinar o que você vai vivenciar. E aí eu volto a dizer, é muito simples a escolha. Como foi para Adão e a gente critica ele. É só você confessar com a sua boca que Jesus, né, é o seu Salvador e crer com todo o seu coração, como está descrito ali em Romanos. Essas citações que eu fiz aqui, eu vou colocar aí na descrição do vídeo para você ir meditando, lendo. A minha intenção aqui é simplesmente te dar um norte, né? Tem muitas coisas a ser buscada, mencionada, a ser entendida, a ser vivenciada. Então comece a buscar essas referências, estudar. Perceba que esse livro, ele tem o poder de transformar a sua vida simplesmente porque nele contém a palavra de Deus. Esse livro, ele relata sobre a redenção. O tema central da Bíblia Sagrada é a redenção. O que é a redenção? Alguém que veio me resgatar, que veio me salvar, né? Eu sou totalmente impossibilitado de conseguir me salvar. Então uma pessoa, né, veio me resgatar, veio pagar uma dívida, né, uma culpa que eu tinha e eu não conseguiria pagar. Então esse é o tema central. E essa dívida só poderia ser pago através do sangue, através da morte. E foi isso que Cristo fez por nós. Tanto é que você já vê em Gênesis lá a pele representando isso, a redenção. E toda a Bíblia Sagrada, o tema central dela, em todos os livros, você vai encontrar ou claramente falando do sacrifício de Cristo, ou tipificado em alguma figura, como nós vemos aqui a pele desse animal que cobriu o pecado de Adão, aquele esforço que ele fez para tampar com aquelas folhas que não foi possível. Então, o tema central da Bíblia é a redenção. Então, procure, né, você que está ouvindo esse vídeo e tem esses questionamentos, procure examinar essa palavra, procure se cercar de pessoas que tenha, né, a condição de expor realmente o que a palavra de Deus está dizendo, porque a palavra diz que surgirão muitos falsos profetas. Então, pessoas que pregar diferente do que está escrito aqui, né, não importa a opinião deles, pouco importa. O que importa é o que a palavra diz. Então, se a palavra dele não estiver coerente com o que a Bíblia diz, considere anátema, desconsidere. Não ponha em risco toda a sua eternidade para ouvir um discurso que te agrada, para satisfazer a justiça humana da sua ótica. A justiça divina está além disso, e pode ter certeza que todos vão sofrer a justiça de Deus. Todos vão ter que se, né, apresentar diante de Deus, cedo ou tarde. Deus tem toda a eternidade, ele não está preso a esses 70 anos que nós vivemos nessa terra. Ele tem toda a eternidade. Então não se apegue nesse tempo. Então espero que esse vídeo tenha esclarecido um pouco acerca dessas dúvidas. Depois nós podemos pontuar mais alguma coisa, mas a princípio eu gostaria só de exaltar isso, né? Essa questão das injustiças aos nossos olhos humanos é totalmente diferente da justiça de Deus, e a justiça de Deus vai sim ser aplicada, executada. Então, medite nessa palavra, medite, comece a estudar a Bíblia, procure um norte, procure uma direção que certamente você vai encontrar. Deus está com braços abertos para todo aquele que nele procura, que nele confia. Deus te abençoe em nome de Jesus. Se esse vídeo, você conhecer alguém que precisa ouvir esse vídeo, pode encaminhar para ele, que tem essas dúvidas, que eu tenho certeza que a vida dele também vai ser abençoada.